Então, eu tinha mais de 1000 páginas para estudar el exame mañana às 7 da manhã. Então, o que? Eu tinha que sair da universidade, eu tinha estudado todo o dia, eu estava em prática hospitalária durante o dia, e na noite, eu dormia 1 hora, tipo, ligava na casa 8 da noite, aí eu dormia de 9 às 10, despertava às 10 e estudava até amanhecer. Porque não foi fácil, não. Foi muito difícil, assim, eu tinha dias que eu falava assim, meu papá me chamava e ele perguntava assim, será que tu queres seguir nesta área mesmo? Eu disse, tu está muito cansado, tu não queres volver? Aí eu falava assim, não, papá, eu não quero volver, eu vou seguir. Eu só vou volver para o Brasil definitivo, ou com meu diploma na mão, ou em um carro. Já recebi muitos pacientes quando eu estava em El SUS que se quedaram cegos por ter recebido o diagnóstico, pero como é uma enfermidade, eu falo assim, é uma enfermidade meio que abstrata, porque quando ela não está em seu estágio depois de alguns avançados de anos, os pacientes pensam assim, não, creio que como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento médico ou da área da saúde, elas não levam muito assim em conta ou em consideração. Estou bem. Não, estou bem, estou caminhando, estou fazendo tudo, pero quando vai passando os anos, ela vai te debilitando pouco a pouco. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y qué fue lo que te dio fuerzas para no rendirte? Assim, creio que para quase todos desses últimos 5, 7 anos, não? Me imagino que foi na pandemia. Em la pandemia, assim, foi um dos momentos que eu tenho mais medo, pero eu sempre cuidei muito, como eu estava já cerca de me graduar como médico, eu me apeguei muito a Deus, em cuidar de mim, em cuidar de minha saúde, em dedicar-me tempo, porque às vezes nos dedicamos tanto em cuidar de nossos negócios, de outras coisas e nos olvidamos de nós mesmos. Sea bienvenido a un episodio más de Leva Podcast, episodio número 53. Esta vez me encuentro con un emprendedor más, un profesional, y esta vez trajimos un profesional del área de medicina que nos va a compartir todo lo que aprendió, el conocimiento y el área en la cual viene desarrollando. Me encuentro aquí con el doctor Talison, doctor en dermatología, estética y cirugía. Residente em cirurgia plástica. Exacto. Él estudió, habla muy bien el español y usted lo va a entender, e incluso aquí nos va a compartir toda su trayectoria en español. Así que muchas gracias, Talison. Gracias por aceptar nuestra invitación, y espero que aquí en este espacio puedas compartir no solo tu conocimiento, sino también parte de la biografía de dónde viene a Talison. Pero antes de comenzar, Talison, cuéntanos un poquito en el área que estás trabajando actual, los proyectos que tienes y qué es específicamente lo que haces en tu carrera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Me quedo muy contento de estar aquí en tu podcast para nos hablar acerca de esses temas que são muito importantes e que é de grande relevância para as pessoas, para a comunidade, para os jovens e para as pessoas que têm desejo de empreender. Me quedo muito agradecido por la invitação. Eu sou o Dr. Talison Lima, sou médico. Tenho minha especialidade em dermatologia estética e quirúrgica e sou residente de cirurgia plástica. Mi historia es una historia así de una trayectoria muy, muy bonita, ¿no? De vida. Qué bueno. Actualmente, hace unos minutos me compartías que tienes parcerías, trabajas en la Avenida Paulista, también en Brás. Específicamente, resúmanos, por favor, qué es lo que haces en la Avenida Paulista, qué es lo que haces en Brás y a qué público vas dirigiéndote, porque me comentaste que hay un buen porcentaje de público inmigrante que viene con usted. Sim, eu, por exemplo, na Avenida Paulista, é um público mais, que são mais os brasileiros que lhe gostam ir, pero os bolivianos também vão em la clínica, em consultório que eu atendo na Avenida Paulista, em Shopping Center 3, e tenho também um consultório que é em Brás, que se queda na Avenida Carlos de Campo, 638 Paris. Então, aí é mais prevalente a comunidade boliviana. 90% de meu público del Brás são de pacientes bolivianos. Tenho pacientes de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de El Alto, de Sucre, Santa Cruz, creo que toda Bolívia. Talison, tú eres brasilero, nacido en Guayana. En Goiânia, soy brasileiro, nacido en Goiânia. Más parece que más conoces Bolivia que Brasil. Sí, porque mencionaste la gran parte de los departamentos de allá, de los estados de allá. De Bolivia. Talison,
ya dijiste dónde trabajas más. Vamos a hacer un retroceso a su vida. ¿Dónde nació Talisson? Aunque ya mencionamos que es Guayania. ¿Qué número de hijo es? Sim, eu sou o primeiro hijo, eu sou o primeiro, não? Então, eu sou assim, de minha família, eu sou o único médico. Minha irmã é fisioterapeuta, somos em três, e meu irmão é engenheiro agrônomo. Meu papá também se dedicou à agronomia, ao agronegócio, a ter cosechar soja. Então, ele faz exportação também em Brasil e para fora de Brasil Oh. de azeite de soja. Então, ele é engenheiro agrônomo, meu papá. Talisson, cuando tú eras niño, papá te llevaba al trabajo. ¿Cómo Talisson creció? ¿Cómo era de niño Talisson? Sim, eu desde ninho, meu papá sempre ele foi meu exemplo. Então, eu sempre acompanhava ele para trabalhar, para em la empresa. Então, ele sempre falava assim, hijo, tu tens que aprender, caso um dia seja necessário e que eu não esteja, tu tens que saber fazer. Então, desde ninho, eu já aprendi que a valorar o trabalho, que o trabalho é uma parte essencial da vida do homem. Então, assim, que o trabalho nos hace digno. Não importa qual seja o trabalho, seja um trabalho para limpar, seja um trabalho para de professor, seja um trabalho como minha área que sou médico, seja um trabalho, ele sempre me falou, Joel, que todo trabalho é digno. E isso é Opa. muito importante para a Ujú. vida de todo ser humano. Então, eu aprendi a crescer um ser humano onde eu valoro o trabalho, o estudo, o conhecimento. Então, às vezes ele falava assim, hijo, eu quero que tu trabalhe, pero tu para se dedicar mais a tu estudo. Porque eu quero que tu estude e que tu seja o profissional que tu queiras ser. Se tu queiras seguir comigo em el campo, em la hacienda, vá seguir comigo. Se tu queres ser médico, tu vas ser médico. Eu quero que tu seja feliz em la área que tu elegir, porque aí tu vas a ser, não vai ser uma profissão, vai ser algo como tu rutina, que tu não vas ter cansaço, tu não vas ter flojera, tu vas se sentir motivado e tu vas amar o que tu haces. Então, assim, eu aprendi Interesante. tudo que eu tenho que fazer com muito amor, com muito... Tudo que eu hago, eu pongo sempre Deus em primeiro lugar. Meu papá, assim, minhas decisões eu comparto com ele também. E a minha força de coragem, de vontade, de não ter medo, de encarar a vida como ela é. Talison, ¿cómo fue en los estudios? ¿Qué notas sacaba ahí? ¿Cómo era en la escuela? ¿De hacer intrigas? ¿No? ¿Bagunza o no? Sim, sim. Eu quando ninho, eu me acordo assim que não era um ninho também assim tão fácil, não? Era um ninho assim que tinha algumas manhas, pero foi crescendo, fui desenvolvendo e eu penso que é muito importante, é um tema até bueno de falar porque eu percebo que os ninhos eles vão crescendo e eles são ele é reflejo de lo que eles acompanham o dia a dia na casa. Então, se, por exemplo, um ninho que tem muitos comportamentos travessos é porque generalmente eles querem chamar a atenção por alguma coisa que eles não estão se sentindo bem, por algo que não lhe está gostando, ou que querem chamar a atenção. Então, assim, eu cresci, meu papá sempre me pôs assim muitas regras, muitas normas. Ele me entendia, pero ele falava, hijo, pero assim não está bem, tienes que cambiar, tienes que mejorar, sempre tu puedes ser melhor. E ele sempre me exigia que eu fosse ele melhor. Então, por mais que eu tenha o compromisso de acompanhar ele na empresa para trabalhar, eu também tinha que ter esse mesmo compromisso para estudar. Entonces, en el área de estudios, tus papás siempre te exigieron. Sim, meu papá sempre me motivou e sempre me cobrou isso, que eu tinha que tanto trabalhar e estudar. Então, assim, eu sou um fruto de uma pessoa que a forma como eu logrei estar bem na vida foi o que através do trabalho e do estudo. Timo, cuando Talison terminó ahí el ingenio medio, ¿cómo que surgió esa idea de poder ir a estudiar en Bolivia? ¿Por qué no Brasil? Yeah. Tanto foi por la questão, por exemplo, eu já tinha referência de amigos que se graduaram lá, Ujú. familiares, primos também que Eh, se graduou. Perdón que te corte, cuando dices referencia, ¿qué es específicamente que ellos te hablaban de allá para que te motivase a ir a estudiar allá? Assim, la parte que la medicina lá é a parte de la humildade, a parte lá, a parte humana, não? Porque allá, eu como me graduei também allá em Cochabamba, é a humanidade. Então, assim, allá, acá em Brasil
Tenho vários familiares e conhecidos que se graduaram acá também, que são excelentes profissionais, pero, por exemplo, eu como médico que me graduei allá, eu não me rebarro, não me comparo com nenhum outro profissional que se graduou em qualquer outro país. Eu me sinto tão capaz como qualquer outro profissional. Ujú. Por quê? E allá me ha dado essa questão da humanidade, da integralidade, de mirar o paciente como um todo e não simplesmente como um enfermo. No solo para sacar la grana del paciente. Não, não só para sacar o dinheiro, pero para escuchar o paciente como um todo, como um ser humano que tem enfermidades físicas, mentais, espiritual, social, e mirar ele de uma forma completa, de uma forma integral. Cuando Talison llegó la primera vez a Bolivia, ¿cuál fue el impacto? Ya, a ver, cuéntanos un poco esa parte. Assim, al princípio é um impacto assim, que é um cambio cultural muito grande, Exacto. não? Pero com o passar de los dias, de los Allá no hay meses, McDonald's. de los anos, não, não há McDonald's. Então, assim, com o passar de los meses, eu fui acostumbrando. Eu também falava assim, porque tenho familiares que vivem tanto em Europa e nos Estados Unidos. Então, se falava assim, mis tios, não? Sobrino, tu tens que ser forte e tens que ter como meta e saber o propósito onde tu queres ligar, para tu não se perder, porque Mm. em el mundo, como em qualquer lado, tu vai ter todas as oportunidades, tanto para fazer as coisas corretas e as coisas malas. Então, vos tens que ter responsabilidade que vos ha ido para estudar, que vos não te perca em baladas, em fiestas, em discotecas, ou em chupar, ou em ingressar em mundo de las drogas, ilícita, um exemplo. Então, se eles sempre foi, minha família foi uma família sempre muito conservadora nesse sentido. E que eu sou muito grato. Eu respeito e os amo todos como são. Então, eles sempre me aconselharam isso. Quando ligaram allá, eu percebi o quê? Eu estava também ingressando na universidade, então eu estava muito jovem, não tem nem um mês que eu tinha completado 18 anos. Então, assim, eu liguei muito jovem, pero eu hablo que o quê? Que toda a minha construção de princípios de família me ajudou muito a estar actualmente onde eu estou, porque quando eu liguei allá, eu não me permitia a ter, por exemplo, a sair para a discoteca, tinha companheiros de classe que usava tipo de alguns tipos de drogas ilícitas, pero eu nunca, eu sou uma pessoa que eu não tenho vícios. Então, eu respeito, hablo até com meus pacientes, eu respeito quem tienes, pero a mim não me gusta. Então, assim, esse foi uma das coisas que eu he tenido como um propósito de vida para eu não me perder. Eu hablo em esse sentido, para a minha vida, não? Eu respeitava, assim, tinha vários companheiros que lhes gostavam aproveitar, viver intensamente a vida, pero eu não me permitia porque eu tinha um propósito em Bolívia. Então, eu não me Eh, permitia me perder deste propósito. Cuando tú salías para el estudio de allá, salías, un ejemplo, un enero y luego volvías aquí en las vacaciones Uhum. o todo el tiempo estabas allá. Em las vacações eu sempre volvia, Joel, porque eu tinha que trabalhar. Não, em Brasil, ou com meu papá ou com minha tia, que também era dermatóloga. Então, se eu tinha que volver ou trabalhava, por exemplo, em la universidade, porque aí eu me acordo que os 3 primeiros semestres eu trabalhava e estudava. Porque meu papá tinha que isso que ia ser bom, que eu ia ter contato com bolivianos, que eu ia poder lograr falar bem o espanhol, que eu ia ter mais contato com bolivianos Y que com estás hablando, brasileiros. y logró mismo, porque hablas muy bien el español. Entonces, ¿cómo llegaste a hacer el contacto? ¿Trabajaste en la universidad mientras estabas estudiando? Também, porque quando eu não estava estudando, eu me dedicava para ter contato com bolivianos e eu lograr ter uma fluência em espanhol. Então, tudo isso me ajudou muito a ligar onde eu estou atualmente. Por exemplo, eu também hago, por exemplo, exposições em congressos internacionais, tanto em Argentina, tanto em Europa. Sou invitado para dictar cursos, para dictar em congressos internacionais médicos. E graças a esse meu estudo em Bolívia, a essas minhas práticas que eu fazia quando eu não estava estudando, eu estava tratando de aprender a falar a língua local, para eu lograr me desenvolver bem, para que eu logre me comunicar, para que eu logre entender tudo que estava sendo falado. Ese desafío de poder hablar una nueva lengua que uno no tiene, ¿cuánto costó para Alison? ¿Fue así de primera? ¿Fue fácil? Aqui em Brasília, por exemplo, quando nós outros nos graduamos em la secundária, quer dizer, o ensino médio, nós outros temos a matéria de espanhol como optativa. Nós podemos elegir se queremos estudar espanhol Ah, ou interesante. não, ou espanhol ou inglês.
Então, assim, eu elegí las dos. Óbvio, inglês eu sei ler, pero eu não logro a fluência. Pero o espanhol sempre me encantou, sempre me gostou muito. Então, eu me dediquei muito desde a secundária, o básico, não? Aí, quando eu liguei lá, eu fui praticando e vivenciando ele dia a dia, e aí eu fui desenvolvendo. Eu percebo que, depois de los 6 meses, já me facilitava. Pero todas as vezes que eu volvia de vacação de Brasil, eu volvia com um portunhol. Aí eu tinha que volver a me adaptar novamente à la língua. Pero isso, assim, sou muito grato, isso atualmente, por exemplo, em El Brasil. Uno de mis diferenciales en el Brasil es que los pacientes se sienten mejor porque yo logro hablar en sus términos, yo logro hablar sus gírias, ellos me logran me Sí, entender. porque cuando alguien viene a preguntar algo y específicamente sobre el área de medicina, uno tiene, como se dice, ciertas restricciones por no pronunciar términos de repente que podría confundir. Es porque tenemos la lenguaje técnica médica y tenemos la lenguaje del paciente. Ujú. Entonces, el paciente ya llega con dolor, ele já liga enfermo. Entonces, se ele já liga e um dos tropeços é que ele não logra se comunicar bem em sua língua natal, que seria em el caso de los bolivianos son el espanhol, já é uma dificuldade de comunicação e nem todos os profissionais têm essa empatia de se poner, de se colocar em lugar do paciente para falar em sua língua dele, para que facilite a comunicação, tanto para que ele me entenda e ele siga minhas orientações médicas, e tanto para eu compreender ele em suas dimensões, em suas particularidades, que é muito importante, eu entender o que ele está sentindo, eu falar em seus términos, ele vai o que? Ele vai se sentir mais acorrido, ele vai se sentir melhor, e inclusive isso também é uma parte do processo de cura, que eu creio muito, que quando nós outros nos ponemos em lugar do outro, nós outros logramos sentir o que o outro sente. Então, se nós outros logramos ter uma comunicação, uma relação médico-paciente mais clara e objetiva, e lograr obter um êxito em sua conduta, em seu tratamento melhor. Excelente. ¿En qué universidad específicamente de Cochabamba estudias? Eu estudei na Unitep, Unitec. na Unitep de Cochabamba, ¿Fueron cuántos años? 6 anos. 6 años. 6 anos. Então, eu estudei lá. E eu, assim, sou muito grato, muito grato. Inclusive, a dona, que é a engenheira Sônia, um saludo, talvez em algum momento, creio que ela faz mirar. Assim, sou muito grato a ela porque ela dá muitas oportunidades, tanto para brasileiros e para bolivianos. Então, assim, tinha seu esposo que faleceu, então, depois, ela atualmente é a atual presidenta, já é adulta maior, pero ela sempre está adelante, e assim, ela sempre habla que é uma madre. Tem la secretária de la carreira de medicina que se chama Mabi. Ela é assim, é um ser humano incrível. Toda vez que eu me sentia desmotivado, e assim, creio que uma parte de lo que eu me tornei também, e que eu tenho essa empatia por las pessoas estrangeiras, é porque eu também recebi esse cuidado quando eu estava lá. Eles me trataram assim, eu não tenho o que queixar, porque eu sempre fui bem tratado. Eu sempre absorvi a parte boa. Assim como em todo país, temos a parte boa, temos a parte mala, a parte branca, a parte oscura. E isso, nós outros como ser humano, em todo lugar há defeitos, pero eu sempre busco o que há de melhor, o que pode aprender e que pode me desenvolver como um ser humano melhor, como um profissional melhor. Então, quando eu estava desmotivado, a secretária de medicina, essa que se chama Mabi, assim, ela sempre me motivava. Ela falava assim: não, tu não podes desistir, tens que seguir. Porque às vezes vinha a tristeza, ou vinha a ansiedade, ou o medo. Assim como creio que sentem meus pacientes que vivem acá em Brasil. Alguns. Perdón, Alison, muy interesante es lo que tratas. Específicamente, ¿en qué etapa o qué es lo que estaba pasando en aquel momento cuando Talison se sentía desmotivado? ¿Motivo de qué? Generalmente quando ligava a ser. Padre. Isso poderia ser ele estranhar, não? Estranhar meus familiares, meu padre, minha madre, ter saudade, que é estranhar. E também na parte, por exemplo, quando algum familiar se enferma, que é o que eu percebo também, que há esse sentimento e o que passa a meus pacientes também. Quando algum familiar que está em Bolívia e eles estão em Brasília, que esse familiar se enferma, eles se quedam muito tristes, se quedam muito mal, ou vas a Bolívia, tens que deixar talvez algumas coisas que estão fazendo para ir para acompanhar seus familiares. Tinha a parte também quando ligava acerca de los exames, nós, assim, quando sabia que ia ter, todos nós outros como seres humanos, quando sabemos que vamos passar por uma prova, por um exame, nos quedamos com medo e nerviosos.
¿no? Entonces, assim, e medicina é uma carreira que requer o quê? Às vezes, aliar as classes, por exemplo, e em Bolívia eu hablo assim, quando eu tenho que dar classe para brasileiros que atualmente se gradua em Brasil, eu hablo assim, ai, não, vocês assim, estão em um paraíso, porque allá é assim, tu realmente tens que dedicar muito em el sentido de, se a classe é 6:30, é 6 da manhã, tens que estar ao ponto aí. Eles dão um período de tolerância de 15 minutos, se tu não ligou, tu se queda fora. E se tu, ele liga allá, quando eu estudei, não tinha inteligência artificial, não tinha chat GPT. Então, era tudo com o livro mesmo, tinha que estudar cada hoja do livro, ele passava assim, o exame vai ser do capítulo, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, tu tinha mais de 1000 páginas para estudar o exame de manhã às 7 da manhã. Então, o quê? Eu tinha que sair da universidade, já tinha estudado todo o dia, ou estava em prática hospitalária durante o dia, e em la noite, eu não tinha, eu dormia 1 hora, tipo, ligava na casa 8 da noite, aí eu dormia de 9 até 10, despertava às 10 e estudava até amanhecer. Prácticamente para poder formarse en esa área tienes que estudiar bastante y amar la profesión, porque alguien que no le gusta podría desistir en el camino. ¿Tuviste compañeros que llegaron, que comenzaron, pero después fueron quedando para atrás? Sim, por exemplo, minha turma, quando empresou, creio que eram uns 70 ou 150. Quando foi lá a graduação, uns 15 deles se graduaram. Então, assim, às vezes eu despertava quando meu quarto era assim, tinha sua ventana, sua cortina, e era bem escuro, não? Então, quando era na noite, eu cerrava. Às vezes eu amanhecia, quando eu abria a cortina, estava de dia, o sol já estava na ventana. E aí eu falei, já tenho que me alistar para ir para a universidade. Tenho exame. Então, assim, às vezes eu não lograva, não poderia dormir na noite porque eu tinha que estudar. Interesante. Una vez que ya te graduaste, Stalison, ¿por qué? O bueno, ¿hiciste algunas prácticas allá en Bolivia? Muitas, muitas. Muchas. Muitas, assim, a prática em minha universidade, por exemplo, de onde me graduei, ela empezava mais ou menos em quarto período, em quarto semestre, não? Pero eu, desde o segundo semestre, eu já fazia práticas. Eu acompanhava meus companheiros que já estavam internados, eu pedia para ser passantias com meus professores, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos já graduados, donos de clínica, donos de hospital. Então, assim, meus companheiros, inclusive alguns que vão estar mirando este podcast, sabem que eu, desde meu segundo período, desde meu segundo semestre da universidade, eu sempre ha hecho práticas, passantias, porque eu falava, eu necessito ser o melhor profissional. Isso era uma cobrança personal minha. Eu falo, eu quero ser o melhor profissional para mim mesmo. Então, eu quero como algo, como um mérito, como um reconhecimento próprio. Eu não quero ser melhor que nada. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Oh, interesante. ¿Y por qué escogiste la carrera en la cual usted está performando? Porque entraste al área de medicina, más ya tenías definido el área, por decir, de dermatología, estética. Foi assim, eu fui desenvolvendo isso em transcorrer de los semestres, não? Pero, porque são muitas matérias e Ujú. são muitas áreas médicas, então, eu fui me reconhecendo em essas passantias, em essas práticas que eu fazia de forma gratuita, que eu não recebia nenhum boliviano, nenhum real por isso. Foram completamente gratuitas. Às vezes queriam me cancelar, eu falava, não, eu quero solo por la prática e por el conhecimento prático, porque eu sabia aquele teórico que eu já estava estudando em los livros. Eu queria agora a prática para me agarrar mano. Então, eu sempre saía da universidade, eu ia a ajudar em uma clínica. Saía da universidade, eu ia para um hospital. Saía da universidade, eu ia acompanhar uma cirurgia plástica. Caramba, Stalison, tu forma de pensar es muy increíble, porque yo conozco personas que estudian varias carreras, solo que yo también soy eso de pensar, la práctica te forma de repente hasta mucho más rápido que una teoría, porque teoría es, bueno, conoces los, como dice el resumen, el texto, más en la práctica muchas veces es diferente. Y yo veo profesionales terminando una carrera solo teórico, o sea, solo lo que reciben en la universidad. Y a veces cuando me cruzo por ahí digo, ¿y por qué no practicas? O sea, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué no vas a donde hay tu área, tu trabajo? Y aunque de gratis,
porque eso te va a formar. Y lo que tú estabas acabando de resumirnos, prácticamente eso es lo que hace diferencial a un profesional de los profesionales. Muito, muito, porque, por exemplo, muitas pessoas criam como excusa, criam como desculpa, pero o que passa? Eu, quando eu venia também de vacação, Joel, por exemplo, eu, o que hacía? Eu solicitava algum hospital acá em Brasília. Aí eu, por exemplo, trabalhava em el dia, em minhas vacações, e na noite eu solicitava algum hospital, mandava uma carta para solicitar um permisso para mim acompanhar os cirujanos em la Caramba. noite. Mi internado médico yo he hecho en Los Ribeirinhos, que es un estado de Amazonas, que es frontera con Bolivia, que es en Amazonas. Que são ribeirinhos, que são pessoas em vulnerabilidade, que vivem em campo, que vivem cerca de los rios, Ujú. ali em esta região que hace fronteira com Bolívia, não? Então, eu he hecho mi internado médico de 6 meses aí também, em um hospital em Boca do Acre, que se chama, donde eu aprendi muito. Assim, na verdade, tudo que eu pratiquei lá, eu já tinha aprendido em Bolívia. Então, eu coloquei em prática lá que o internado é o último ano, que hacemos 6 meses de internado médico, mais 4 meses que é de trabalho rural obrigatório. Então, termina o internado 6 meses, depois tu vas para o trabalho rural obrigatório, que é 4 meses. 3 a 4 meses. Que aí hacemos em rural, que aí atendemos comunidades vulneráveis em na zona rural. Então, assim, eu sempre, quando eu ligava, eu já tinha muito respeito, porque eu já sabia fazer muitas coisas. Eu já hacía desenrolar muitas coisas que, às vezes, meus colegas que se graduaram junto comigo não sabem. Quando eu me graduei como médico, eu já sabia fazer dermatologia estética, por exemplo, e quirúrgica. Por quê? Porque durante a universidade, eu ia para congressos nacionais, congressos internacionais. Às vezes, em los congressos, tinha o quê? Dermatólogos, cirujanos, plásticos, com 60, 70 anos. E eu tinha 19, 20 anos. Você falava assim, tu eres um ninho, junto com os outros. Creio que tus papás têm muito orgulho de ti. E assim, realmente isso para mim, quando eu hablo assim, até me hace assim, vuelve uma película em minha mente, não? Porque não foi fácil, não. Foi muito difícil, e assim, eu tinha dias que eu falava assim, meu papá me chamava e ele perguntava assim, Hijo, será que tu queres seguir em esta área mesmo? Eu percebo que tu está muito cansado, tu não queres volver? Aí eu falava assim, não, papá, eu não quero volver, eu vou seguir, eu só vou volver para Brasil definitivo, ou com meu diploma em la mano, ou em um carro. Muy, muy interesante. O sea, tenías claro el objetivo que quieres, que estás persiguiendo. Sim, um de los propósitos de vida, um conselho também para as pessoas que nos assistem, para os jovens, para as pessoas empreendedoras, é nunca desistir e nunca ter medo. Eu falo que o medo paralisa, o medo nos traz inseguridade. Então, assim, meu papá até perguntou se eu não queria seguir, estar em Brasil, seguir em Brasil, estudar ou concluir em Brasil. Mas eu falei, não, eu sempre me gostou muito os desafios. Então, eu sempre me gusta, tudo que me desafia, me gusta. Então, na parte de cirurgia plástica. Quando volvi para Brasil, aí eu tinha uma residência por la Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhei aí em El SUS também por 2 anos. Então, assim, era um sonho meu ser cirurgião plástico, mas eu não imaginava que ia ser assim, tão pronto, não? Então, quando eu volvi aqui para São Paulo, foi quando eu já empecei minha especialidade de cirurgia plástica, que foi início deste ano de 2026. Ah, qué bien. Eh, ¿Qué hace la dermatología para una persona explicando así en términos sencillos? Sim, então a dermatologia é uma rama da medicina que estuda piel, que é o órgão, nossa piel, não? Que é o maior órgão do corpo humano, piel, cabelo e anexo, que são unhas. Então, o dermatólogo ele se dedica ao quê? A la piel, que seria para as enfermidades de la piel. Temos as inflamações de la piel, como dermatites, alergias. Temos, por exemplo, as inflamações também volta para os cânceres de piel. Um paciente, por exemplo, uma das queixas que eu miro bastante, pacientes com queixa de acné. Então, são as principais queixas que um dermatólogo recebe. Qual é? Acné, melasma, que eu recebo lá em Brás, muitos pacientes de La Paz. Perdón, melasma. ¿Qué es melasma? Es una enfermedad que es provocada por la producción excesiva de melanina. Melanina es ese tono de nuestra piel. Hay unas pieles, somos algunos morenitos, otros blancos. Entonces, el melasma es una mancha. La manifestación de eso sería como dentro en la piel. Es una enfermedad que es más prevalente en las mujeres en edad fértil.
Entendí. ¿ya? Es una mancha que la da en la región del rostro, en la región de los pómulos. Como puntitos, Es una mancha marrón. Ah, caramba. Una mancha marrón que dá aqui na região de los pómulos, na região frontal, entre cerro, ¿Acontece por qué? nariz. Ela é uma enfermidade multifactorial. Significa que é provocada por câmbios hormonais, que a mulher sofre em embaraço, quando ela passando da fase, por exemplo, da fase jovem para a fase adulta, quando a mulher, se ela tem, por exemplo, alguma enfermidade em los ovários, em útero, ovário se chama síndrome de ovário poliquísticos. Então, é uma enfermidade que também empeora. Cuando en la piel, por decir, hay manchas medio blanqueadas ahí, ¿se llama como eso? Aí temos que investigar haciendo uma dermatoscopia. Não, pero pode ser En várias niños. causas. Não, em niños pode ser uma dermatite geralmente é o que uma dermatite de contato, alguma alergia provocado por algum produto externo que provocou esta alergia. Pode ser a dermatite também, que dermatite se trata de uma inflamação cutânea da piel. Então, uma inflamação provocada ou por algum agente externo ou por alguma enfermidade congênita que ele já nasce com essa enfermidade. Então, nós outros, como os médicos e dermatólogos, vamos investigar qual é a causa desta mancha, qual é a causa dessa enfermidade em la piel. Então, de acordo a isso, vamos investigar porque há várias enfermidades. Ahora, en el área estética, específicamente, ¿qué trata la estética? La área de la dermatología estética es la área que el envejecimiento ele es diario. Significa que nuestra piel envejece diariamente. Todos nosotros es un ciclo natural de la vida. Entonces, la área de la dermatología ela nos ayuda a retrasar el proceso del envejecimiento. Que é através do que? Dos principais procedimentos que eu realizo. Biestímulo de colágeno, quando estamos envelhecendo a pele vai se quedando colgando, vai se quedando flácida, arrugada. Então, aí vamos poner um bioestimulador. Se tens rugas em la frente, entre cerros, patas de galho, aí ele botox, que ele botox é o quê? Um medicamento que ele relaxa a musculatura e não deixa fracturar a pele. Porque o que provoca a fractura da pele? Rompimento da pele. É a expressão que temos as rugas estáticas, lá que se queda parada quando nós não hacemos expressão facial, e temos as rugas de expressão dinâmicas. Por exemplo, tu tens ruguitas já estáticas que são paradas e tens algumas quando tu haces expressão. Há algumas pessoas que se comunicam hablando com ele frontal. Então, elas hablam, quando habla, isso, por exemplo, você está hablando, eleva o músculo frontal. Então, tu tens rugas que quando tu se comunica, tu movimenta, que são alguns músculos frontales, e tu tens rugas que mesmo sem tu fazer movimentos faciales, sem hacer mímica, ele vai estar ali, esta ruguita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a hablar un tratamiento una consulta aquí. Entonces, en este caso, vas a hacer un botox para não deixar fracturar, não romper a piel, não deixar ter ruga. Então, o botox ele vai estirar essa piel, relajar a musculatura, porque ele vai actuar, o botox direto en el músculo. Entonces, ¿eso quiere decir que la mejor forma es comunicarte expresando todo así o como...? Não tanto, porque se você comunicar expressando tanto, por exemplo, você tem essa atividade física, porque quando tu faz atividade física, tu está estimulando o músculo, o crescimento, a hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo. Então, o botox é um medicamentito com uma jeringuita chiquitita, onde vamos colocar esse medicamento para ele relaxar, paralisar esse músculo. Usamos ele tanto na parte estética, tanto na parte de reumatologia, tanto na parte para tratar enfermidades também, como, por exemplo, migrânia. Há pacientes que, por exemplo, botox não é só para... Há pacientes que pensam que é só para a parte estética, de rugas. Pero, por exemplo, quem tem paciente que tem migrânia, que tem bruxismo, paciente que tem... Perdón, brujismo. Bruxismo. ¿Es brujería? No, es una enfermedad donde el paciente se queda mordiendo los dientes y fractura los dientes, ¿no? De tanto morder, hacer presión por un desgarro que hay aquí en la articulación temporomandibular. Caramba. Entonces, el botox ele ayuda a relajar las musculaturas. Entonces, no usamos ele solamente para a parte estética, usamos ele também para a parte de tratar enfermedades. Interesante. ¿Y la quirúrgica? La dermatología quirúrgica se dedica ao quê? Tem a parte da dermatologia estética, que é cirurgias estéticas para quem quer o quê? Rejuvenescer, lift facial, blefaroplastia, que é quando tens um excedente de pele arriba de los párpados, seja superior, inferior, seja uma lipoaspiração para sacar grasita localizada, seja uma dermolipectomia, que é uma cirurgia que se é conhecida também como sacar excedente de pele. Então, seria como na abdominoplastia. Uma cirurgia quando o paciente tem excedente de pele, de flacidez,
Y ahí entra la parte de la dermatología estética y reconstructiva. Y tiene la parte de la dermatología patológica, que es la parte de la enfermedad, donde vamos a tratar cáncer de piel, lunares, verrugas, donde vamos a tratar enfermedades provocadas en la piel. Y ahí vamos a entrar con la parte quirúrgica para sanar. Por ejemplo, si tienes un Entonces, cáncer de piel, por hacemos la ejemplo, cirugía. a mí me dijeron, ¿no? De las dos verrugas que tengo aquí, entonces sería esa área que trata. Essa área que eu trato, e aí hacemos a anestesia Caramba. local, é uma cirurgia que hacemos em consultório. ¿Y cuántos años me quedo ahí forrado con o es muy rápido? Perdón. Não, é al instante. Tu liga, óbvio, solicito os laboratórios antes, te Los dou a ordem, exámenes, claro. solicito os exames. E aí, por exemplo, vai depender do tamanho. Há verruguitas lunares que estão pequenos, aí é o melhor, porque já não vai ser necessário fazer uma cicatriz tão grande. Se é um lunar pequeno, dá para fazer uma cauterização, uma queimadurita que hacemos, que hago com um aparatito e sacamos esse lunar. Quando o lunar já está grande, um exemplo, como este é o tuyo, tenho que fazer uma cirurgia para sacar esse lunar e reconstruir isso aí para que melhore. Ele não é somente para sacar esse lunar, eu tenho que também tratar a parte estética, funcional e estética. Tanto para sacar esse lunar para aquele, porque esse lunar aí, ele pode em um futuro se tornar um lunar maligno. Ujú. Ele é generalmente a maioria é um lunar benigno, pero é uma lesão que ela pode se tornar maligna. Então, assim, o que eu hago como médico, dermatólogo? Eu hago a cirurgia, retiro esse lunar e mando para anátomo patológico, para a patologia, para ser um estudo, para investigar se esse lunar é benigno ou é maligno. En caso es maligno, quiere decir que va a volver a brotar. Se ele é maligno, significa que tu está com câncer de piel. Ahora, si es benigno, quiere decir que se Que puede ele não, eliminar. isso, que vamos eliminar e só em sacar solucionou o problema. Se é maligno, significa que depois tu vai ter, vamos sacar o lunar, vamos mandar para a patologia, vai ligar tu laudo de patologia e depois tu vas ter que fazer quimioterapia. Entendí. Más en el caso mío, por ejemplo, años que está ahí, yo creo que es benigno. Pode ser, sim. Há algumas características, A não? ver, La simetria, por exemplo, alguns se é muito assimétrico, se não tem, por exemplo, os benignos geralmente eles se quedam um borde que ele não cambia de tamanho. O tamanho que ele cresce, ele mantém a mesma forma. Então, temos que evaluar o tamanho, a forma, o color. Então, se é um lunar, é um lunar que mantém esse mesmo color ou é um lunar que cambia de color? Aí já ahí, dá um sinal que ele é maligno, se cambia de color. É um lunar simétrico ou assimétrico? que pequeño o É es profundo. pequeno ou muito grande, ou se não, se é um lunar que ele não tem assim, uma borda igual, é uma borda desigual. É um lunar que tem escoçou, ardor, picor. Então, eu em la consulta pergunto tudo isso para meu paciente e de acordo a isso ele vai me indicar também e vou fazer um exame que se chama dermatoscopia, onde eu vou mirar estudar esse lunar para mirar se realmente ele é benigno. Y cuando ya el paciente entra en ese tratamiento, ¿pasa cuánto tiempo prácticamente ahí con esa recuperación? O como, La recuperação, por exemplo, em 7 dias sacamos os pontos, hago a cirurgia e aí depois, o que? Se eu vou dar ele seguimento, é depois que ligar o laudo do anátomo patológico de patologia, para mim evaluar esse laudo para saber se na cirurgia nós outros logramos sacar todo este câncer de pele, se for maligno. Se for benigno, vai sair em este laudo. A lesão que saiu da pele do paciente tal é benigna. Então, assim, já solucionou o problema. Se o paciente ligar que é uma lesão maligna, aí ele vai me falar. O médico sacou o borde correto, necessita ampliar a margem quirúrgica. Aí tenho que fazer uma outra cirurgia que se chama retalho. Então, tenho que sacar a margem que venir para mim em laudo patológico para que esse paciente se quede sanado desse câncer de piel. ok. Talison, en el transcurso de tu aprendizaje allá en Bolivia, ¿te dio más ventaja de tratar al público habla hispana aquí? Muito. Assim, eu trato não só o boliviano, trato também aqui, acá em São Paulo, por exemplo, paraguaios, chilenos, de pacientes de Europa, pacientes de toda a América Latina. Ahora, en relación a esa nueva tendencia que llegó de las canetas emagrecedoras y todo eso, pacientes que buscan ahí normalmente recurren buscando qué específicamente. Les ligo enfermos. Os pacientes que buscam por
Geralmente eles já ligam que estão com artrite, artrose, estão com algum trauma na coluna. Porque generalmente, Joel, esses pacientes eles ligam com sobrepeso. Por exemplo, se tua estatura é 1,50 m, tu peso máximo é 55. Se minha estatura é 1,70 m, meu peso máximo é 70 quilos. Então, quando os pacientes ligam com sobrepeso, eles ligam com 110, 115, 130, 150 quilos. Ou, por exemplo, tem estatura de 1,50 m e está pesando 70, 80 quilos. Então, se estão com sobrepeso. Se é ele obesidade grado 1, aí os grados. Obesidade grado 1, grado 2 e grado 3. Então, eles ligam com alguma enfermidade ou resistência insulínica. A obesidade, Joel, foi considerado por a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma enfermidade sistêmica crônica, que ela desenvolve outras enfermidades, Mm. como resistência insulínica, diabetes, que é quando o açúcar na sangue está muito alta. Explícanos un poquito más qué es resistencia insulínica. A resistência insulínica é quando o paciente está tendo uma produção excessiva de insulina no corpo, que é açúcar no corpo. Então, é o quê? É um primeiro sinal de que o paciente já está desenvolvendo uma diabetes. ¿Y cómo uno puede identificar que eso tiene? ¿El paciente, Eu, como sus médico, hábitos, su alimentación o hay alguna cosa que... o primeiro passo, obviamente, não? Tens alguns sinais, como por exemplo, o paciente vai estar urinando frequentemente. Às vezes, alguns pacientes falam que foi urinar e depois aí mirado hormiguitas ali em sua urina em ele sanitário. Por quê? Caramba. Porque dentro, o paciente ele empieza a liberar por sua urina glicose, que é açúcar. Então, fala assim, doutor, fui urinar e he visto em ele sanitário que tem algumas hormiguitas. Então, é um sinal. Estou urinando com muita frequência. É um sinal. Estou com... Há uns que ligam com uma mancha em el coelho, que se chama acantose nigricans. Ligam com o coelho, porque alguns se quedam até assim, estigmatizados, porque algumas pessoas têm esse preconceito, que habla que a pessoa é suja por ter uma mancha em el coelho. Pero esta mancha em el coelho, que se chama acantose nigricans, é um sinal que esse paciente está com resistência insulínica e que se ele não tratar, ele vai ser diabético. Então, aí liga para mim e fala assim, mira, você está com sinais clínicos, está com obesidade, que já é uma... Primeiro que para mim, um diabético, ele não pode ser obeso, porque lá a própria diabetes, ela é o quê? Ela provoca o quê? Se o paciente não trata, ele vai necessitar de utilizar não só as tabletas orais, que é a metformina, mas também as canetas, que se chama insulina. Então, quando o paciente já é diabético, já tem diabetes, que é a produção excessiva de açúcar na sangue, e ele vai o quê? Ele vai desenvolver outras enfermidades. Porque a diabetes, ela provoca insuficiência renal, vai ter que fazer diálise, que é quando saca o sangue de todo o corpo, passa em um aparato que centrifuga esse sangue e volve para o corpo a sangue novamente. Insuficiência do pâncreas, o pâncreas para de funcionar, insuficiência renal, cegueira, que se chama retinopatia diabética, pé diabético, que é quando tens algum trauma, algum lastima na pele, ou tens machuca, ou cai, e ele não logra cicatrizar, não logra regenerar na pele. Pode se quedar cego. Já recebi muitos pacientes quando eu estava em El SUS que se quedaram cego por ter recebido o diagnóstico, pero como é uma enfermidade, eu falo assim, é uma enfermidade meio que abstrata, porque quando ela não está assim, em seu estágio depois de alguns avançados de anos, os pacientes pensam assim, não, creio que como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento médico ou da área da saúde, elas não levam muito assim em conta ou em consideração. Estou bem. Não, estou bem, estou caminhando, estou fazendo tudo, pero quando vai passando os anos, ela vai te debilitando pouco a pouco. E aí, quando tu mira, tu já está com tu rinhão paralisado, com tu hígado paralisado, com tu pâncreas paralisado, se quedando cego, sem perna, porque aí se tu cair, se tu ter algum acidente, tu vas ter que sacar, este membro ele não regenera, não cicatriza, então tem que É sacar. algo crítico, não? Muito, aí liga algo assim muito crítico. Então assim, o paciente que tem obesidade, la diabetes, como hablamos, que é muito séria, infarto, provocado por quê? Por el aumento do colesterol. O colesterol quer dizer que o azeite, não? A grasa que está sendo na sangue, tanto por los hábitos alimentares, e este azeite, esta grasa que está alterada na sangue, que é o colesterol aumentado, ela pode ir para o hígado, que vai provocar o hígado grasso, ela vai para o torrente sanguíneo, que é onde o quê? Vai
como, eu hablo para mis pacientes que é como se fuera el caño de la pila. Ele entope esta grasa toda a artéria e Sí. aí é onde tem os infartos, onde tem os acidentes vasculares cerebrais e donde o paciente tem hipertensão também. Por quê? A hipertensão é o aumento da pressão da sangre na parede dos vasos sanguíneos. Por quê? Quando essa pressão aumenta, automaticamente esta artéria que é chiquitita, ela vai ter que o quê? Que se alargar. Então, é onde também tem os AVC, tem os infartos. Às vezes, O algumas sea, pessoas uno dormem e não arrastra despertam. consecuencias ahí Uma cuando no se trata. isso vai desarrollando e desencadenando outras enfermidades. Perdón que te corte, Talison. En relación a los pacientes que tú ya vienes tratando, normalmente migrantes, hace unos minutos conversábamos, decíamos que por estar fuera de su país, la forma de trabajo es diferente, a veces la exigencia es más, algunos incluso trabajan desde muy temprano hasta altas horas de la noche, o como tú trabajas en Brás, por decir, hay muchos emprendedores que están prácticamente amaneciendo y su alimentación es un poco dificultoso. Eh, mi pregunta es, de del pueblo que tú tratas, inmigrantes, comparado con el pueblo brasilero, ¿en dónde ves más esas heridas, o sea, esos casos más? ¿En un pueblo brasilero o un pueblo inmigrante? Actualmente, eu miro, obviamente, não quando nós estamos falando de um aspecto de saúde pública, essas enfermidades que estamos falando, eu falo que é uma enfermidade de saúde pública que é general. Actualmente está em todos os lados, tanto em Ujú. brasileiro e em boliviano. Pero, como, por exemplo, 90% de meu público del Brás são comerciantes, são costureiros, são empresários. Então, eu percebo que, por sua rotina, não dormir bem, se alimentar de comidas rápidas, aquilo que tenha, porque às vezes não tens tempo, às vezes trabalham dia e noite. Trabalham o dia na costura e na noite na feirinha. Então, tens um estilo de vida, de alimentação que não é boa. Não logram dormir de 7 a 8 horas. Não logram sacar nem 30 minutos ou uma hora de fazer uma atividade física, se uma esteira, um cardio ou se uma musculação. Então, esse mal estilo de vida, ele também vai sendo o quê? Porque quando nós outros não movimentamos, quando nós outros não cambiamos nosso estilo de vida, por exemplo, músculo. O que ajuda a crescer músculo? Proteína, que é pollo, huevo, pescado, carne e a musculação. Então, ela ajuda a fortalecer para que quando nós outros llegue em la idade adulta, quando estejamos ancianos, ele nos hace com que nós outros logremos caminhar, que nós outros logramos fazer nossa atividade laboral dentro da casa. O músculo. Se nós outros ha hecho isso agora quando é jovem, quando nós ligarem na terceira idade, vamos ter, eu hablo para meus pacientes que vamos ter uma idade adulta maior digna, porque vamos lograr caminhar, vamos lograr fazer nossas atividades, vamos lograr ir ao banho, vamos lograr banhar-se. Quando os pacientes não logram ter uma vida ativa de cambios de estilo de vida, uma boa alimentação, comer mais verduras, proteínas, seja huevo, seja pollo, comer legumes, verduras, eles logram ter uma qualidade de vida para não deixar ter colesterol alto, não ter grasa na sangue. Automaticamente, haciendo musculação, vai ter um fortalecimento muscular, vai lograr caminhar, vai lograr ter força, vai lograr fazer as atividades básicas do cotidiano da vida diária. Que isso é o quê? Eu hablo que é dignidade para o ser humano. Porque quando nós outros chegamos no final da vida, que é algo que todos vamos passar, pero sabemos que todos vamos passar, pero temos que chegar em este momento logrando fazer coisas que nos ajuda a caminhar, a exercer nossa dignidade humana. Quando alguns pacientes que não logram ter essa oportunidade que nós temos atualmente, é muito triste, porque eles se quedam em uma cama, em cuidados paliativos, tendo que ter alguém para cuidar, para limpar suas necessidades fisiológicas, e isso é muito triste. Ah, yo creo que con eso resume todo el sembrar para luego cosechar, ¿verdad? El tener cuidado hoy para que más adelante tú puedas también hacer, como dice, las necesidades básicas y dignas que todos deberíamos terminar E o final da en, vida, isso é muito importante, sim. Talison, mira, el tiempo es muy, muy oportuno. Yo quiero preguntarte algo. Estudiaste en Bolivia, migraste, terminaste la carrera allá, hiciste todo lo que de la graduación, todo. Veniste a Brasil. ¿Por qué no en Guayania? ¿Por qué Sao Paulo? Por exemplo, acá eu miro um lugar de muitas oportunidades, tanto para brasileiros, tanto para estrangeiros. Então, aqui, por exemplo, eu hablo que aqui liga
São Paulo é uma cidade, Joel, que atualmente tudo em Brasil liga primeiro em São Paulo para depois desenvolver e distribuir-se para as demais cidades e departamentos de Brasil. Então, eu como um profissional jovem, médico, e obviamente eu he venido por minha especialidade, pero he venido também para empreender, porque aqui é um mundo de Perdón, oportunidades. ¿hoy te estás especializando específicamente en Em qué? cirurgia plástica. Cirugía plástica. Em cirurgia plástica. Então, eu terminei uma especialidade que também tenho medicina de família pela Universidade Federal de Minas Gerais, que estava em Minas Gerais, no hasta el anterior ano. Quando liguei acá, liguei para estudar cirurgia plástica e também eu sempre venia para fazer curso, congressos aqui em São Paulo. E sempre me encantou. Então, eu mirei que aqui é um lugar que tem muito potencial para quem queres empreender, para quem queres crescer, para quem tens força de vontade. Aqui, se vos queres trabalhar dia e noite, aqui funciona, é uma cidade que habla que funciona 24 horas por dia. Então, aqui, se vos tens disposição para trabalhar, para empreender, para estudar, para se dedicar tu vida, é um lugar, uma cidade de muitas oportunidades, tanto para brasileiro quanto para estrangeiro. Porque aqui é um mundo onde tens as primeiras oportunidades que liga em Brasil. Então, é uma oportunidade para esse profissional, essa pessoa, desenvolver e crescer na vida. Se ele tenha disposição para crescer, aqui é um lugar de muitas oportunidades. Tú como brasilero mismo aquí, a Sao Paulo tienes como referencia prácticamente para que puedas crecer más en tu carrera y también, como acabas de decir, de Sao Paulo, o sea, aquí te formas y puedes expandir a otros estados. Tu visión en tu ramo, ¿qué es lo que anhela Talison? ¿Qué futuramente qué se ve haciendo? ¿Formando una clínica, teniendo una clínica, una sede de clínicas? Sim, ¿Cómo? eu estou com projetos, não, de ter minha própria clínica cá em São Paulo, com quirófano, com tudo. Atualmente, por exemplo, as cirurgias que eu hago, eu tenho uma clínica, um hospital parceiro onde eu hago essas cirurgias estéticas e dermatológicas, não? La parte, por exemplo, em consultório, eu só realizo que são tratamentos estéticos e consultas ambulatoriais. La parte quirúrgica tem que ser em um quirófano em um hospital. Então, assim, aqui eu quero sim ter meu próprio hospital, desenvolver minha clínica. Eu, por exemplo, a parte de ser médico, empreendedor, de ter minha própria empresa, eu também sou preceptor de médicos. Então, eu ensino outros médicos que estão na especialidade de dermatologia estética, de medicina estética e de dermatologia quirúrgica também. Eu sou docente. Ah, increíble. Eh, Como decías hace unos minutos, tu edad no ayuda a creer eso. Sim, minha psicóloga sempre fala que minha idade mental não é compatível com minha idade cronológica. Que minha idade mental, eles falam assim, doutor, tua idade mental é de quem tens uns 50, 60 anos. Por tua experiência de vida, por todo o conhecimento que tens, eles me falam assim. E realmente creio que é assim mesmo, porque até em meus próprios círculos de amistades, minhas amistades são maiores que eu. Porque eu hablo que, assim, meu intelecto para interactuar, para falar, realmente são com pessoas que já têm esse nível intelectual, e cognitivo, de muito trabalho e estudo. Então, assim, a forma como eu logrei crescer na vida e estar onde eu estou hoje, porque eu tenho, por exemplo, eu estou muito feliz e contente, tanto em minha área que atuo, quanto recebo, porque eu hablo que não há outra forma, é através do estudo, do trabalho. Deus arriba de todo, el estudo e el trabalho. É o que dá dignidade ao homem, é o que te vai ajudar a desenvolver e ter uma carreira, uma profissão, um emprego digno e vai ter muito sucesso. Se você tem Deus arriba de tudo, estuda, trabalha, te dedicas, te actualiza, não há como tu não lograr obter o sucesso. Increíble. Y lo que estás viviendo es prácticamente lo que resumiste al inicio de nuestra conversa aquí, cuando mientras que tú estabas allá, tú estabas buscando ya practicar. No importa, no me des más, yo quiero la práctica. Y Sim. verdaderamente esa es la cosecha que estás viviendo ahí. Yendo por ese lado un poco, ¿cuál es el consejo que tú darías a jóvenes que están iniciando su carrera en el área de medicina, como un Talison un día que estaba iniciando? Más, ¿cuál sería el consejo? Estudia,
trabaja, practica? ¿Cuál es el consejo que tú darías ahí? El consejo que yo doy es o quê? Que estudia mucho, porque la carreira médica não é uma carreira fácil, é uma carreira que ela requer muita renúncia personal. De momentos em família, de confraternização, de cumpleaños, de momentos em família que são muito importantes que quando nós outros estamos estudando, nós outros não logramos ter. Eu hablo que é assim, é um matrimônio com a medicina, porque tu tens que abdicar, deixar muitas coisas, muitos gustos personais para que tu se dedique a esta carreira. Estudar, se dedicar, e sempre assim, arriba de tudo isso, sempre colocar Deus em primeiro lugar, estudar bastante e sempre a ser tu melhor. E sempre estar involucrado em fazer práticas, passantias, buscar te identificar ele mais pronto que áreas você quer seguir, porque a área médica é uma área muito ampla. Então, assim, tens inúmeras possibilidades de área que ele pode seguir. Então, se ele tens que se identificar que área lhe parece melhor, que área ele tens um encantamento ou que área ele gosta mais, e ele se dedicar para ser ele melhor que há em la área que ele elegeu, em la área que ele elegiste. Porque como são muitas áreas, tens que se identificar, porque quando tu não se identifica, tu se queda perdido, sem saber o que vas a ser. Por exemplo, eu sempre he tenido muito consolidado. Vou ligar em Brasília, quero me dedicar à área da dermatologia. Quero ser cirurgião plástico, mas talvez não sei se vou lograr. Eu imaginava que talvez por la idade que estava avançando e por el tempo que requer a carreira, talvez eu imaginava que não ia lograr, porque um cirurgião plástico também é uma formação larga de 3 anos e é uma carreira que requer muito preparo físico, mental, psicológico e disposição também física, porque tens que estar bem, tu corpo, tu mente, porque esse paciente liga e ele tem um dolor estético. Ou às vezes esse paciente tem um transtorno de corpo, que se chama transtorno dismórfico corporal. Então, eu tenho que entender esse paciente como um todo. Eu não vou mirar ele simplesmente como uma pessoa. Eu tenho que entender ele, se ele está em seu melhor momento, se é o melhor momento. E eu nunca indico um procedimento, uma cirurgia, um tratamento que esse paciente não necessita ser só por dinheiro. Eu hablo, Joel, que para mim dinheiro é uma consequência de um trabalho bem Boa. hecho. Então, assim, para mim, eu sempre só vou indicar o que o paciente necessita. Então, às vezes ele liga querendo um montoneiro de coisas. Eu hablo assim, não. Vós necessita, pode ser que vós queira ser tudo isso. E eu não posso te deixar parecido com tal atriz ou com tal actor. Eu tenho que entregar para vós a melhor versão de ti mesmo. Hablando un poquito más sobre esa área que acabas de tocar, ¿ya tuviste clientes que quieran aparecerse a alguien? Muitos, atualmente, assim, principalmente com as redes, as pessoas se comparam muito, não? Então, assim, há muitas pessoas que usam muitos filtros. E às vezes, as próprias pacientes usam muitos filtros e liga, às vezes, quando Ahí, encontra em persona, quando tu encontra em persona, aí os próprios seguidores falam assim, pero tu não parece aquela pessoa da internet, de TikTok. E aí eu falo para ele assim, pero talvez é porque tu está usando muito filtro e tu não está, talvez, te aceitando como eres. Então, primeiro ponto, necessitamos trabalhar a aceitação autoestima. personal, a autoestima, aceitar como tu eres. E depois, eu hablo assim, eu não te posso deixar, às vezes ele fala assim, doutor, quero que tu me deixe como esta atriz, ou como esse actor. Eu hablo assim, não, eu tenho que deixar entregar para ti a melhor versão de ti mesmo, de acordo com tu rasgo, de acordo com tua etnia, de acordo com tu cultura. Eu não te posso cambiar se tu tens rasgos chinos ou rasgos, por exemplo, japonês ou bolivianos, te deixar com um rasgo de uma europeia Europeo, un ruso. ou um russo. Eu hablo assim, não. Então, às vezes, quando eles ligam para mim com um pensamento de que queres assim esse câmbio muito rápido, eu hablo assim, não, temos que fazer despacio. Perdón, doctor, ¿tienes algún caso, sin mencionar el nombre específico, qué es lo que estaba procurando? Sim, é porque, por exemplo, há vários, pero há casos assim que chamam mais atenção, não? Por exemplo, há casos de pacientes que ligam e lo bueno que eu sempre busco fazer tratamento, Joel, que dá para reverter. Ah, Então, interesante. assim, às vezes eles querem, liga tanto, insiste tanto para aceitar procedimento, por exemplo, assim, pero vamos empezar pouco a pouco, vós não necessita isso. Então, colocamos, hacemos uma harmonização facial e aí não lhe gusta. E aí, lo bueno que eu sempre tenho técnica para ajudar a reverter caso não lhe guste.
Que Ah, aí increíble, porque deshacemos o que há hecho. Porque eu falo assim, mira, a forma como você queria não era estético, e você quedar com um efeito muito plástico, e você quedar com um efeito nem você quedar natural. Eu trabalho com naturalidade e entregar a melhor versão do próprio paciente. Então, quando ele liga, generalmente eu também nem aceito o paciente quando habla para mim que quer ser como tal atriz, tal ator, tal personagem, eu falo assim, não, eu não posso fazer isso porque senão as próprias pessoas de tu vínculo social, de tu meio, vas mirar, vai te vas creer, não, tu eres raro, não é realmente aquela persona, não é ele Joel, tu está parecido com tal persona, ou tu não, ou tu desfigurou o rosto do paciente. Então, eu sempre busco mostrar para esse paciente que isso não vai ser bonito, que isso não vai ser bueno para sua y imagem. como dice, a través de las redes sociales se llega a ver personas, como dice, cuando está haciendo una live, poner filtro y de repente tanto que el filtro mismo ya entra como imaginación, como si fuera que son ellos. Ai, muitos. Porque há pacientes que eles se comparam muitos com as digital influencer, com as blogueiras, com tudo isso, não? Então, às vezes eles ligam, por exemplo, eu quero parecer, por exemplo, tem algumas digital influencers que aparecem muito, que fazem live e tudo isso. Ele fala, quero parecer a tal digital influencer, quero parecer a tal persona. Pero eu falo assim, tu piel não é igual dela. La color. Assim, tu pele é sensível dele, é diferente. Tu cultura é diferente dela. Tu rasgo, tua anatomia, tu fisiologia de tu corpo é diferente da dele. Dá para eu melhorar a melhor versão de ti, pero não existe, porque em medicina, Joel, 1 mais 1 não é 2. Medicina é uma ciência inespecífica, inexata. Então, assim, cada pessoa é distinta, cada pessoa é um mundo. E que eu, como profissional médico, tenho que avaliar de forma individualizada. As Mm, condutas médicas, elas não são tomadas como uma receita de torta. Cada pessoa tem seu organismo, bien, cada pessoa tem sua particularidade e sua individualidade, que eu, como médico, tenho que padronizar os tratamentos segundo tu necessidade. bien. Porque eso puede incluso dañar y terminar desfigurando lo que la persona es. Entonces, esa área que tú estás, tú más que nada elegiste porque quieres que la persona pueda encontrar su mejor versión. Encontrar sua melhor versão, se aceitar como eres, se amar como eres. E eu hablo para meus pacientes, quando você está bem contigo mesmo, as outras áreas de tua vida se desenvolvem melhor. Quando Mm, tu te aceita, quando tu te amas, quando tu está em paz contigo, com Deus, com tua vida, quando tu está... Porque às vezes eles querem encontrar que a felicidade esteja em algo en un modelo. objeto. Ou a felicidade está só se ela ser lipoaspiração, um exemplo. A felicidade vai ser só quando ela ser su rinoplastia. Pero o diablo não. A felicidade não está em algo. A felicidade está dentro de uno. A felicidade está dentro de tu estar bem contigo mesmo. Vós estando bem contigo mesmo, você vai estar em paz com Deus, com tua família, com tu negócio, em tu trabalho e todas as outras áreas de tu vida vas desenvolver bem. Eu recebo também uma coisa que me deixa muito molesto, que eu recebo muito no consultório, principalmente, por exemplo, Joel, é também como um alerta para a comunidade boliviana. Liga muitas complicações de pacientes que fazem clínicas com cosmetóloga, com esteticista, com peluqueiras, fazem tratamentos que é exclusivo que realiza médico, liga com o rosto queimado, liga sem cabelo, Ah, por caramba. não ter este conhecimento, por não ter essa orientação de um profissional médico, liga, estou recebendo muitos pacientes que ligam com complicações, rosto queimado, sem cabelo. Às vezes tem as enfermidades do cabelo que se chama alopecia, que é a alopecia mais frequente, que é a alopecia androgenética, que é genética, e há ele flúvio telórnico, que é uma enfermidade quando nossa imunidade, nosso corpo barra, empieza a cair o cabelo. Então, o primeiro momento que ela vai é na peluqueria. Pero sendo que se é uma enfermidade dele cabelo, ele peluqueiro, ele só vai tratar o quê? Ele vai cortar o cabelo, ele vai cambiar o color do Ah, cabelo. Se o paciente tem uma enfermidade em cuero cabeludo, ele tem que passar em médico dermatólogo primeiro. E depois que tratar a enfermidade, é que ele vai na peluqueria. Aí eles fazem o papel ao reverso. E isso é um problema muito grande. Assim, eu me debe quedo ser. triste porque eles ligam orando. E aí eu me quedo assim, trato de dar-me melhor, de ajudar, pero hablo assim, a complicação já está aí. Então, se a hora tu ligou para mim com essa complicação, vou tratar de ajudar. Pero eu percebo que a falta de informação, de qualidade, a promoção de saúde. Então, assim, às vezes eles ingressam em algumas
clínicas de estéticas e que não são acompanhados por médicos e ligam com complicações que poderiam ser evitadas se ele já tenha desde um princípio essa orientação. Qué buenísimo. Doctor Talison, actualmente hoy, ¿a dónde te encuentran clientes o personas que están escuchando ahora que gustarían sacar de repente una consulta? Sim, por exemplo, a clínica del Brás se queda na Avenida Carlos de Campos 638. Então, essa del Brás, eu preferi aí, Joel, por quê? Porque é mais cerca para a comunidade boliviana, estrangeira, para esses comerciantes que às vezes eles saem de trabalho e já vão direto para a clínica. Porque quando se quedava solamente na Avenida Paulista, se quedava mais lejos para eles, e o trânsito é bem congestionado. Então, eu tenho esse consultório aí atualmente em El Brás para facilitar. Avenida Carlos de Campos, Paris, 638, com arrendamento prévio. Podem me ingressar em minha rede social, doutor Coman Thalisson Lima, me seguir também, mandar em privado que minha assistente, minha secretária. Em El Brasil eu tenho uma secretária que é exclusiva que habla em espanhol para atender os pacientes. Mucho más Os tranquilo. pacientes que hablam espanhol. Então, para que tenham uma boa comunicação, para que hablem sus termos, para que se sintam acorridos. Aí, em la Avenida Paulista, eu atendo também. Em El Brasil, eu atendo os dias lunes, jueves e sábado. E em los demás dias, eu atendo na Avenida Paulista, que se queda em El Shopper 103. Então, todas as pessoas que queiram agendar sua consulta comigo, seja presencial ou online, podem mandar uma mensagem em privado em meu TikTok, que vou encaminhar para algum de minhas assistentes secretárias, que elas vão agendar tu consulta comigo. Em El Brás, minha agenda atualmente, graças a Deus, e a minha pacientes, Joel, minha agenda quando eu ligo, ela é super linda. Às vezes eu saio dela a 1 da manhã, de tanta gente que eu tenho que atender. Cada um vai indicando para o outro, a vecina vai indicando para o vecino, o padre vai traindo a madre. Vão conhecendo meu trabalho, a seriedade que é. Eu falo que eu trabalho com compromisso, verdade e ética. Isso resume mi trabajo. Talison, ¿cuál es el consejo que tú darías para todo emprendedor ya en esa área, de repente que está desarrollándose como profesional, que ya hizo el estudio? ¿Y qué desafíos específicamente que tú enfrentaste, tú recomendarías cómo pasarlo? Sim, empreendedor hoje em dia, por exemplo, nós estamos em um ciclo onde há muito a questão da inteligência artificial. E nós outros que nos graduamos mais em el passado, não, nós outros não tínhamos essas tecnologias. Atualmente, um conselho que eu dou é que ingressem no mundo digital. Tenham TikTok, tenham Instagram, façam publicidade, cuidem de sua imagem, cuidem de seu corpo, porque eu falo assim, que tu podes ser tu própria imagem, tu podes ser tu próprio exemplo, tu podes vender para as pacientes que são comerciantes, empresários. Sua própria imagem vai vender. Porque lá a imagem conta muito. Quando uma pessoa Joel, vai elegir um trabalho, ele cliente, primeiro ele te compra com o neuromarketing, como ele é atendido, como ele é tratado, como ele profissional, que grado de conhecimento técnico esse profissional tem, a humanidade, se dedicar, estudar, atualizar-se, seja na área de peluqueria, seja na área de estética, seja na área se é professor, se é médico. Então, se você te dedicou para ser apresentador de canal, se você dedicou para ser TikTok, que você busque sempre estar atualizando-se para entregar o que há de novidade, o que há de inovação, para que tu tenha um diferencial, para que tu esteja junto da tecnologia. Às vezes não é fácil, é difícil, pero às vezes tu sacar um dia da semana para estudar, tu sacar um dia em el mês para se dedicar, para atualizar-se. Talvez para uma rotina, quem tem uma rotina de muito trabalho, talvez é um tempo perdido, pero não é. Toda vez que tu se atualiza, toda vez que tu se dedica para se tornar um profissional melhor, automaticamente tu vai se tornar um ser humano melhor. Tu mente não vai se quedar em el tamanho original. Tu mente vai expandir e tu vas, a parte de tornar tu vida melhor, tu vas tornar el mundo melhor também. Buenísimo. A todos los que participan aquí en nuestro podcast, ellos dejan una pregunta para el próximo invitado. Entonces, el invitado de nuestro podcast anterior, de ABC Consultoría, Karen, dejó una pregunta para usted, doctor. Dice, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida como inmigrante? Pensó que iba a venir un inmigrante más para usted. ¿Y qué fue lo que te dio fuerzas para no rendirte?
Assim, creio que para quase todos desses últimos 5, 7 anos, não? Me imagino que foi na pandemia. Em la pandemia, assim, foi um dos momentos que eu he tenido mais medo, pero eu sempre cuidei muito. Como eu estava já cerca de me graduar como médico, eu me apeguei muito a Deus, eh, em cuidar de mim, em cuidar de minha saúde, em dedicar-me tempo, porque às vezes nos dedicamos tanto em cuidar de nossos negócios, de outras coisas e nos olvidamos de nós outros mesmos. Então, creio que a maior lição que eu he tenido é de nós outros nunca nos olvidar que nós outros somos prioridade, que nós outros somos únicos, dibujados por Deus, pero que Deus não pode fazer por nós outros o que nós outros temos que fazer por nós outros mesmos. Às vezes nós pedimos algo a Deus, pero nem nós outros estamos fazendo questão ou estamos buscando ligar em esse objetivo, em esse propósito. Não estamos fazendo nada para ligar aí. Deus, ele habla que nós outros, que ele só pode nos regalar algo se nós outros hacermos essa parte. Haga tu parte que eu te ajudarei. Então, se nós outros só pedir e não sembrar, não é como cosechar. Então, eu aconselho que a parte mais difícil foi na pandemia por essas questões que não estavam sob nosso controle. Saiu do controle de todos. Então, eu me apeguei muito a Deus, a minha fé, segui os estudos, porque muitos de meus companheiros pararam de estudar por medo. E que não deixe o medo te paralisar. Eu amo que o medo paralisa, o medo não é de Deus. O medo, todas as vezes que eu he tenido medo, eu não logrei um objetivo. E todas as vezes que eu logrei meu objetivo, eu não he tenido medo de lograr, de ir. E às vezes nós temos medo de não saber o que vai passar quando ligar allá. Então, nos deixa paralisar o medo. Eu não. Eu falo assim, se eu não lograr, eu vou aprender. Então, eu vou me permitir ligar. Se eu não lograr, eu vou sacar uma lição disso para mim aprender que tenho que fazer melhor. E não vou desistir. Insistir, persistir, hasta lograr. Buenísimo. Muchas gracias, Talison. Para todos los que nos han acompañado, ya saben, las redes sociales por la cual tú estás, Talison. Sim, nas redes sociais tenho meu TikTok que está como Dr. Lima. Mi Instagram também é Dr. Lima, que é TALLISOM, Lima, tudo junto. E podes escrever direto em privado, que aí algum de minha equipe vai entrar em contato, vai agendar a consulta. Aí traído também para vós, Joel, este regalito, que é de minha própria marca de skincare, não? Espero ¿y que qué te es guste. skincare? Skincare é o quê? São cuidados com a pele. Aí um protetor solar de minha marca. E aí também um sérum rejuvenescedor de minha própria marca também. Interesante. Vas a criar más productos como eso. Sim, esses princípios ativos, por exemplo, o sérum rejuvenescedor, ele tem os mais atuais ativos rejuvenescedores que têm comprovação científica no mundo, que é um peptídeo de cobre, tênis também ácido hialurônico, vitamina C, aclarantes e fatores regenerativos. E o protetor solar, como dermatólogo, não? Bom dermatólogo que sou, o protetor solar é a barreira de proteção do rosto contra os raios ultravioleta do sol, da luz, da pantalla do teléfono, da computadora. Então, o protetor é a barreira de proteção de tu rosto para não deixar envelhecer rápido, para não ter câncer de pele, para diminuir as rugas y retardar el envejecimiento. Oh, muchas gracias. ¿Tú hiciste la fórmula? Sim, eu criei essa fórmula. Tu voz vai mirar, não sei se logras abrir, podes mirar, é com minha própria marca. Todos os sérums é tudo com minha própria marca, não? É tudo Caramba. personalizado, eu mando fabricar tudo isso. Aí esse protetor é com minha marca, el sérum também é com minha marca. Aquí dice Dr. Talison Lima. Interesante. Sí. Interesante. ¿Y dónde encuentran estos productos? ¿Viniendo directamente clínica, o puedes pedir por directamente, internet? pero generalmente es un kit de cuidados personales que después de realizar los tratamientos conmigo en consultorio, el paciente compra para mantener los resultados, ¿no? Ah, interesante. Usted es un emprendedor mismo, aparte de desarrollar la carrera, emprendedor. También, mucho, ¿no? Muchas gracias, doctor Talison. Gracias a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo aprendí mucho y yo creo que todos los que están aquí también aprendieron.
Y de verdad, una vez más, suceso en su trabajo, en el negocio, en este emprendimiento y que esto pueda estar un día en todas las farmacias y que Sim. pueda ser divulgado ahí. Y sucesos en todo lo que usted viene construyendo. Muitas graças, me quedo muito contente e feliz por esta invitação. Espero venir mais vezes, não? Ah, E se vos queres também encontrar a melhor versão de ti mesma, agende tu consulta comigo. Vai ser um honor atender e cuidar de cada pessoa que te acompanha, que me acompanha, e nós outros encontrar a melhor versão de cada pessoa. Ah, excelente. Un día voy a estar detrás de esto. Esto fue el episodio número 53 del EVA Podcast. Como siempre, cada episodio traemos nuevos invitados de diferentes áreas. Hoy nos tocó tener aquí al doctor Talison Lima y a la próxima vienen otros invitados. Acompaña nuestras redes sociales, acompaña también a las redes sociales del doctor Talison y si te gustó hasta aquí nuestra programación, deja un me gusta e inscríbete en nuestro canal. Hasta la próxima. Chao, chao. Tchau, tchau.